Bom, acho que vocês sabem, eu estou na Secretaria do Meio Ambiente, eu faço parte da equipe da Secretaria do Meio Ambiente e que a Secretaria ela funciona através de programas, programa de educação ambiental, programa saneamento, programa biodiversidade e ainda um programa para o monitoramento, acompanhar a fiscalização, licenciamento ambiental e outras ações de monitoria da política ambiental. As políticas ambientais, elas abordam vários temas do nosso cotidiano, crimes ambientais, licenciamento, própria manutenção das espécies, dos corredores ecológicos, o reconhecimento das áreas de preservação permanente, que são olhos d'água, cursos d'água, lagos. Aí mesmo a comunidade da Pedreira tem o Poço da Pedreira, que são 3 poços, não um, eles se comunicam ecologicamente, e esses poços são áreas de preservação permanente. Não são reconhecidos ainda por nós, mas o Código Florestal Brasileiro, ele diz que cursos d'água, açudes, lagos, fontes, poços d'água, topos de serra e outras áreas relevantes são consideradas APPs, áreas de preservação permanente. Também a política da Secretaria do Meio Ambiente, ela está sobremaneira esse ano, de 2021, muito envolvida com o fechamento do lixão. O lixão é um equipamento público, um local público de disposição final de lixo e que ele precisa ser interrompido, precisa ser parado. Só que o fechamento do lixão, ele envolve 3 ações, basicamente. A primeira delas é o município rastrear e acompanhar o manejo dos 8 tipos diferentes de resíduos, natureza diferentes de resíduos que nós produzimos no nosso município. Falo resíduos de saúde, poda de árvore e restos vegetais, entulho de construção, resíduos secos recicláveis, são as embalagens, plásticos, papéis, vidro, metais, também considerados resíduos secos, madeira, óleo de fritura, resíduos especiais e perigosos, nós temos pilhas, lâmpadas, baterias, pneus, embalagens de agrotóxico, e ainda outros tipos de resíduos que o município produz e que devem ser destinados ou dispostos adequadamente. O fechamento do lixão, nobre Escola Pio de Farias, ele também nos traz, além da gente rastrear e cuidar bem desses 8 tipos de resíduos, que o município de Varjota mande para algum local o lixo, aquilo que a gente não tem nenhum tipo de aproveitamento, aquilo que nós não temos condições de reaproveitar. São eles: fralda descartável, absorvente, guardanapo, preservativo, um papel higiênico sujo ou de cocô, de gordura, cabelo, varrição de casa, pano velho, tudo isso é lixo. E esse material é que é o nosso ponto de partida para a conversa com os alunos do ensino fundamental maior. Eu me sinto muito à vontade em conversar com vocês. Eu fiz escola pública aqui em Varjota, estudei no Manuel Rodrigues, da 6º ao 8º ano. Fiz o ensino menor na Escola Valdir Lopes, que ainda é lá no antigo prédio do acampamento. E é com você, estudante, que eu peço apoio, peço a atenção de que você se torne inquieto, você busque resposta. Oi? E aí? Todos estão me ouvindo, professora? Tô ouvindo. Posso continuar? Pode. Obrigado. E que é sobre esse aspecto que nós vamos tratar, alunos, professores, de alguns termos. Quero finalizar aqui o que eu chamo de fechamento do lixão, que ele se compõe de 3 partes. A primeira delas é rastrear os resíduos que nós temos e geramos hoje, para que eles sejam aproveitados ao máximo.
Segundo, que a gente envie para o aterro sanitário de Sobral, que fica numa central de tratamento de resíduos, apenas o lixo, aquilo que não presta, que eu citei agora o que seria. E a terceira parte que compõe o fechamento do lixão é reconhecermos o impacto ambiental que foi causado durante essas 2 décadas, onde a gente dispôs de forma inadequada esses resíduos coletados pelo serviço público e que essa disposição final inadequada lá no terreno onde hoje é o lixão, da Várzea da Palha, nós conseguimos, no decorrer desses 20 e poucos anos, causar um impacto ambiental muito grave, principalmente porque lá foram muitas embalagens de agrotóxicos, pilha, lâmpada, baterias de celulares, são todos resíduos com... Como ela era só ele no gol e ela disse que ela e ele recebia? Uma série de resíduos, um grande contaminante para o solo. A escola Odilon Nobre, quando ela me fez a provocação para eu falar de alguns temas, aí ela colocou aqui, nós vamos utilizar essas mesmas provocações, nobre diretora Daniela, porque a parte dela, vocês podem fazer as atividades com os alunos aí da escola Pio de Farias. Primeira delas, a escola perguntou: a reciclagem como fonte de renda comercial é uma das soluções para o meio ambiente? Eu diria que sim, que à medida de que nós vamos encontrando estratégias de reciclar, de tratar, de beneficiar esses resíduos, é óbvio que ele vai se tornar uma fonte de renda para quem manuseia. Aqui no município de Varjota, o manuseio desses resíduos recicláveis, eles estão basicamente com 2 ou 3 empresas que compram material reciclável. Aqui a gente conhece de Uva Mororó, de Assis, a própria empresa Renovar, mas também com a Associação de Catadores. E com os catadores, porque tem muitos catadores que não são da associação ainda. Esses catadores estão migrando para essa associação, ao passo de que ela percebe essa entidade chamada Associação de Catadores promovendo essa riqueza, gerando riqueza com a triagem, o acondicionamento e o comércio desse resíduo reciclável. Para a gente ter uma ideia do potencial de gerar renda, receita, dinheiro com esse material reciclável, é simples. Metade de tudo, em média, cada varjotense produz 1 quilo de lixo por dia. Isso é uma estimativa nacional, é um cálculo previsto para cidades de pequeno porte, como Varjota. E aí esses 20 mil varjotenses produzem, em média, 20 mil quilos dia. Envolvendo tudo, aquilo que a gente gera nas nossas casas, mas também aquilo que a gente gera na rua. Eu vou me abastecer o meu carro no posto de gasolina, lá eu também gero resíduo, e ali entra nesse cálculo. Eu vou fazer o mercadinho, lá no mercadinho, a sacola, a caixa, a limpeza, tudo isso entra dentro desse cálculo. Pois não? Desculpa interromper, mas então, no caso, se a gente fizesse um mutirão aqui para separar o material reciclado, né? Como a gente faria, então, para levar até a secretaria, o local onde está sendo recolhido? Nobre diretora, se a senhora desenvolver alguma iniciativa de mutirão de limpeza, aí na comunidade Pedreiras, com a sua comunidade escolar, da Escola Pio de Farias, você pode mobilizar tanto um caminhão da Prefeitura Municipal, que é cedido à Associação de Catadores, e esse caminhão é um caminhão que todo final do dia faz uma coleta experimental piloto. Desde o final de janeiro, existe um caminhão carroceria, que é do finado Ramírez. Esse veículo ele faz a coleta seletiva em grandes equipamentos, grandes geradores no centro comercial da cidade. Se vocês desenvolverem uma atividade de campo e um mutirão de limpeza aí na Pedreira, vocês podem mobilizar esse caminhão para dar suporte e levar esse material reciclável lá para a sede da Associação de Catadores, que fica na Central Municipal de Reciclagem, antigo galpão Super Choque, ao lado do Matador.
Mas também nós temos um outro veículo, que é o Recicla Móvel, que ele também dá suporte a essa ação. A escola fez um mutirão de limpeza e tem um material para recolher, ela pode solicitar esse veículo que ele está à disposição da sociedade para fazer essa costura entre o gerador de resíduos sólidos e a destinação final deles. Esse material pode ser entregue tanto no posto de entrega voluntária, que chamamos de PEV, que fica na antiga cadeia pública, no centro comercial de Varjota, mas também esse material pode ser entregue lá na Central Municipal de Reciclagem, que é o galpão na saída para Heliotaba. Esse resíduo ele é dotado de bem econômico, ele tem um valor agregado. Exemplo, eu posso transformar restos orgânicos, que são sobras de alimentos, de fruta, verdura, resto de poda, tudo isso pode se tornar adubo. Adubo é o alimento da planta. Como é que eu faço isso? Pode usar mecanismos simples, que é revirar, fazer leiras, aguar de 2 vezes por semana, revirar de 15 em 15 dias, e em 6 meses eu tenho adubo. Mas também eu posso fazer adubo com outros procedimentos, com outros métodos, outras técnicas. Porém, metade de tudo que a gente gera pode virar adubo sim. E esse adubo ele tem um alto valor agregado, ele é possível vender por um bom preço. E ainda tem na nossa cidade um cliente que precisa desse adubo, chamado Perímetro Irrigado Araras Norte. Esse perímetro compra adubo fora daqui. E sendo que nós iniciamos já uma maneira de produzir esse adubo para ser comercializado aqui mesmo no município. Ali onde é o antigo matadouro, por trás, já era um campo de garrancho. Quando esse ano assumimos a Secretaria do Meio Ambiente, reconhecemos aquele campo de garrancho como um campo de compostagem. Lá é chamada Central de Tratamento de Resíduos e tem essa finalidade. Já é uma área desapropriada para a Prefeitura Municipal, é do município com esse fim, produzir adubo. Portanto, logo nós já teremos os primeiros adubos saindo lá dessa central de compostagem. Não só adubo. Hoje, por exemplo, lá já tem madeira esperando e tem pessoas da nossa equipe em campo identificando como é que vai comercializar essa madeira. Possivelmente seja leilão. De onde é que vem essa madeira? Da poda da árvore. Entretanto, lá agora tem alguém que está separando, cortando, ajeitando, secando essa madeira para ser comercializada. Esse comércio de madeira lenhosa para queima em padarias, em pizzarias, por exemplo, além dela ser de origem legal, porque eu estou reaproveitando um recurso lenhoso da poda, eu vou comercializá-lo para empreendimentos em Varjota mesmo, e ainda vou poupar que madeiras da vegetação nativa, caatinga, como sabiá, ipê, pau-branco e outras árvores do nosso bioma caatinga possam ser derrubadas para a queima nesses fornos. O adubo, gente, ele tem um preço muito variável, porém, para ter uma noção, a cada tonelada de resíduo orgânico que se recolhe, um quarto dele vira adubo, e 3/4 ali são água. Vai perdendo essa água no decorrer do tempo. E o adubo ninguém paga o serviço da decomposição, ele é feito por micro-organismos. São pequenos decompositores que vão se tornando maiores, vai surgindo cachorro de areia, minhoca, uma barata cascuda, e esse adubo ele vai se decompondo no decorrer do tempo. Basta que eu tenha espaço, e já tenho esse campo, e que eu tenha um trabalho de aguá-lo 2 vezes por semana, porque ele precisa de umidade para aumentar a sua temperatura, e com o decorrer do tempo eu vá revirando, porque ele também precisa de oxigênio. Todo material orgânico do nosso município, seja poda de árvore, seja restos da feira de sábado e domingo, ou seja, os resíduos das cozinhas das nossas casas, vira adubo. Não há necessidade de enviá-lo ao lixão da várzea da palha, enquanto ele estiver em funcionamento,
e para todos, a gente sinaliza que a data máxima de operação do lixão da Várzea da Palha será 5 de junho. Essa é a data que esperamos acabar com as atividades de disposição final desses resíduos lá na Várzea da Palha. Para onde é que vão esses resíduos, Escola Pio de Farias? Vai para Sobral, através de uma estação de transbordo em Caribé. Esperamos agora para a segunda quinzena de março, que é o prazo que encerra a prestação de serviço da atual empresa de limpeza pública, que a gente já comece a entrar em operação os caminhões compactadores. Que caminhão é esse? É um caminhão próprio para a coleta de lixo, em que ele tem uma capacidade muito maior de carregar material. Vou dar um exemplo a vocês. Os caminhões que hoje operam, eles conseguem levar em torno de 6 toneladas de lixo por viagem. Digamos que é o Bonfim, o cidadão que faz a coleta lá no bairro de Pedreiras, que passa na escola. Essa coleta ela é domiciliar 3 vezes por semana. Ela vai passar, digamos, segunda, quarta e sexta. E esse caminhão vai recolher por viagem em torno de 6 toneladas. Porém, um caminhão compactador ele tem a capacidade de atender Pedreira, Empréstimo e Várzea da Palha num dia. Porque ele tem a capacidade, nesse caminhão, de levar esse resíduo compactado, preso, espremido, amassado, digamos assim. E esse caminhão, que vai entrar em operação agora a partir da segunda quinzena de março, ele não vai despejar esse lixo lá na Várzea da Palha, ele vai até o Cariré. Lá no Cariré tem uma estrutura chamada Central de Transbordo, Estação de Transbordo, e o caminhão de Varjota passará por uma balança, é pesado, descarrega no caminhão Scania, depois é pesado novamente na saída, e com isso ele vem embora. Ao final do mês... Você está prestando não? Não coloca direito? Travou dele. Posso continuar, diretora? Vocês podem perguntar a qualquer instante. Eu estou no diálogo com vocês. Fiquem à vontade. Verdade, Daí... eu tenho certeza que já estão cheios de ideias e projetos para executar com seus alunos. Aproveitem o Júnior. Perfeito. E esse caminhão compactador, ele vai levar até o Cariré, mas não é só o lixo da Pedreira, dos Empréstimos e da Várzea da Palha. Ele também vai coletar do centro, vai coletar do acampamento, de todos os bairros da sede e na zona rural. Ao final do mês, a Prefeitura de Varjota, ela vai receber uma conta dependendo da quantidade de toneladas que ela enviar para Cariré. E lá de Cariré, o lixo de Varjota, de Cariré e do município de Groaíras, ele é despejado num caminhão muito maior, que é esse caminhão transbordo, e que esse caminhão transbordo levará o nosso lixo até Sobral, que é a disposição final. Ou seja, esse lixo de lá, ele já não tem nenhum tipo de tratamento, ele vai ser enterrado, decomposto, e tem toda uma técnica nesse aterro sanitário para armazenar esse lixo num local com operações, engenharia, procedimentos adequados para aterrar o lixo, que não é um lixão. O lixão é um local onde não tem cuidado de nada, não tem, no mínimo de tratamento, onde vão crianças, onde vão animais, onde está o catador, onde tem fogo, enfim. Esse cenário de lixão, ele está prestes a acabar aqui em Varjota, porque o atual lixão de Varjota, da Várzea da Palha, porque Varjota possui 2. Nós temos o lixão do Croatá, que fica no município de Pires Ferreira. Jatobá e Croatá, quando coleta seu lixo, despeja no outro lado do rio, Sambaíba, que fica em Croatá, e esse rio pertence, ou esse lixão pertence ao município de Pires Ferreira. Mas também nós temos o lixão da Várzea da Palha, que recebe todo o lixo da sede, e Vila Nayara, e alguns outros locais. Portanto, sobre essa primeira pergunta, a reciclagem como fonte de renda comercial, ela é sim uma solução para o meio ambiente, que eu queria que vocês vissem o seguinte pensamento. Enquanto a gente entender a economia de uma maneira linear, ou seja, como uma linha
eu não vou respeitar os princípios da ecologia. Quais são os princípios da ecologia? Que tudo na ecologia ela é energia e que toda a energia da natureza ela é cíclica. Se eu vê-la de maneira linear, eu estarei desprezando a fonte da matéria-prima da natureza, que são seus bens, e desprezarei, na outra ponta da linha, os resíduos, o calor, os gases, as fumaças, as sobras. Porém, quando nós entendemos a natureza de uma maneira circular, como é a água evapora, faz a nuvem, pesa, cai. Evapora, faz a nuvem, cai. Esse ciclo também é da vida. A gente nasce, cresce, evolui e morre, digamos. Respeitar esse comportamento cíclico da natureza, da ecologia, ele faz-se necessário para uma solução do meio ambiente. E a gente também reciclando esses materiais, nós podemos transformá-lo em fonte de renda, uma vez que metade de tudo pode virar adubo. De todos os resíduos que a gente gera, 30% deles são embalagens, em média. Plásticos, papéis, vidros, metais. E essas embalagens, elas também são dotadas de valor econômico. Nós podemos vendê-la. E essa venda hoje está acontecendo pela Associação de Catadores. Daí, sim, a reciclagem, ela vem hoje como uma alternativa para que nós possamos transformar o lixo, aquilo que a gente ignora, pensando que não é nada, porém, aquele resíduo que a gente ignora, joga fora, rebola no mato, queima, ele é dotado de valor econômico. E ele pode, sim, se transformar em renda para os catadores. Eu finalizaria esse primeiro bloco de explicação sobre manejo de lixo, trazendo um comparativo com o faturamento dos catadores. A Associação de Catadores, ela tinha um grupo que trabalhava no lixão no começo de janeiro, e esse grupo, ele conseguiu, separando o material, uma venda de tudo que eles tinham por semana de média de R$500, R$550. A partir da hora que a Prefeitura Municipal ela cedeu um galpão para que os catadores pudessem levar o seu material, separar, organizar melhor para a venda, e também passou a oferecer estruturas, além desse galpão, o PEV, que é a antiga cadeia, o Recicla Móvel, que é uma ambulância antiga que foi adaptada em 3 sobras de ambulâncias para ser um veículo a dar suporte à Secretaria do Meio Ambiente nessa política de fechamento do lixão, mas também quando ela ofereceu o caminhão, que é esse caminhão da reciclagem, que passa ao final do dia nos grandes geradores, no centro comercial, e esse material reciclável, ele deixa de ir para o lixão, ele já vai direto para o galpão. Com isso, os catadores que faturavam o grupo, em média, vendiam tudo que eles juntavam por R$500, hoje esse mesmo grupo consegue vender tudo por R$3.000. A gente ampliou a capacidade do catador reciclar, receber esse material e vender, produzir riqueza para ele próprio, com caminhão, com galpão, com orientação técnica. E, além disso, a Prefeitura se prepara agora em janeiro já para começar a pagar o serviço prestado a esse catador de material reciclável, que ele tem direito, ele presta um serviço público, que é de separar o material reciclável, comercializar, desviá-lo do lixão, depois que essa embalagem pós-consumo chega ao descarte. E esse catador, ele está cada vez mais estruturado, preparado, orientado, com todo o aporte da Prefeitura Municipal para transformar esse material reciclável em riqueza, que é para ele também. Nós, enquanto sociedade, nós obtemos essa riqueza quando o catador separa o material. A nossa riqueza é muito mais voltada à ecologia, à cultura, a uma nova forma de manejar os nossos resíduos. Mas para o bolso do catador, todo esse trabalho
ele traz um benefício financeiro muito grande. Eu vou encerrar esse primeiro bloco de informações, nós ainda temos mais outros 4 blocos. Se tiver alguém para fazer alguma pergunta agora, se não, eu peço à nobre diretora para dar um sim e a gente continua. Pois não, já que ninguém tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, Júnior, continue. A próxima Agora, eu só queria dizer o seguinte, que isso está sendo bom para nos dar ideias sobre uma conscientização, em primeiro lugar, aqui no bairro, sobre o descarte do lixo, né? Para a gente trabalhar essa questão para depois fazer a seleção e aí sim, né, pensar em, quem sabe, né, até ganhar um dinheiro com esse lixo, né? Exatamente, professora. Aí, esse novo bloco, a gente vai tirar aqui algumas dúvidas sobre termos, como a senhora mesma falou agora. Lixo, vender esse lixo. Bom, nós estamos criando uma nova consciência chamada ecologia. Nós, da Secretaria do Meio Ambiente, desejamos muito que, com o nosso trabalho, o que apareça seja a ecologia. Esse é o valor cultural que cada um de nós deve trazer para si, para a sua vida, porque esse valor é universal. Antigamente, nós rebolávamos no mato. Esse era o termo que usava para quando a gente descartava os nossos resíduos sólidos. Entretanto, o que nós descartávamos eram sobras de fruta, sobra de verdura, ali, eventualmente, a sobra de um animal. E ali, quando a gente rebolava no mato, que era o quintal da casa, esse resíduo se decompunha com muita facilidade. E ele virava adubo, próprio alimento para as plantas. Ali iam nascer as sementes, nasceu o tomate, o gerimum, as sementes todas brotam. E que, no decorrer do tempo, nós misturamos demais esses resíduos. Vieram pilha, lâmpada, bateria, plástico, outros tipos de resíduos de complexa decomposição. E com isso, o fato de rebolar no mato começou a trazer prejuízos para nós. E aí é onde a gente se deslocou da nossa cultura de sustentabilidade. Professora, nós temos um desafio grande que é trazer uma nova cultura ecológica. A missão da Secretaria do Meio Ambiente é que as experiências de Varjota, sejam elas quais forem, elas sejam bem-sucedidas, de baixo custo, que tenham um impacto ambiental e possam ser reproduzidas por outros lugares. E a nossa visão de futuro é que cada um de nós, varjotenses, seja um defensor da ecologia. Daí, o cuidado com o lixo, ele se faz necessário para essa nova construção de consciência ecológica. Sobre os termos, eu queria 6. Tratar de 6 termos simples e que esses termos simples, eles são distintos um do outro. A professora falou do lixo. Lixo nós não vamos vender, professora, porque o lixo, ele não tem valor, ele não tem como reaproveitar. O lixo mesmo é aquilo que não presta. E aí eu vou citar a vocês o que é lixo. Papel higiênico, um lenço, uma toalha de papel suja, panos velhos, absorvente, guardanapos, fralda descartável, preservativos. Basicamente é isso. Tirando isso, os demais resíduos sólidos não são lixo, são materiais recicláveis. Eles podem ser transformados em outra coisa, que tem valor agregado, que tem uma energia ali contida e que ele poderá ser útil à nossa sociedade. Daí, lixo é o que não presta. Também é chamado aquilo que não presta de rejeito. Só que o rejeito, ele vai mais quando ele chegou misturado, eu separei aquilo que não prestou, é que eu chamei de rejeito. Aquilo foi rejeitado. Vou dar um exemplo a vocês. Os catadores recolhem o material reciclável
no caminhão da coleta seletiva, que está passando ao final do dia, levam para o galpão. Lá, quando eles vão separar, possivelmente chega algum papelão com gorro com sangue de mercadinhos, ou chega um saco com eventualmente uma sujeira, chegou ali um coco, chegou ali um bicho morto, não sei. Aquilo ali, depois de separado, e que o que sobrou, que não prestou, é chamado de rejeito. Esse rejeito não tem como ser reaproveitado, a não ser na queima, produção de energia. Só que aqui na nossa região, nós não temos tecnologia ainda que consiga retirar da queima do lixo aquela matéria, aquela energia através do calor. Portanto, esse rejeito ele deve ser enterrado. Nós temos o que chama de resíduo. Resíduo é tudo. Os resíduos sólidos são tudo. Tudo que é produzido, as nossas sobras são resíduos. Aí nós temos os resíduos sólidos, que é o que a gente comumente chama de lixo. Resíduos sólidos é aquele que não é o resíduo líquido, óbvio. E o resíduo líquido é o esgoto. Ele é um resíduo das nossas casas de maneira líquida. Nós temos o material reciclável. O reciclável é aquele tipo de resíduo sólido que ele ainda pode seguir uma cadeia produtiva e voltar para onde ele saiu. Dar um exemplo à senhora, nobre professora. Aí na Escola Pio de Farias, vocês passaram a separar o material reciclável, e esse material reciclável, parte dele é copo descartável, saco, garrafa de quiboa, garrafa de detergente, cadeira quebrada, todo esse plástico vai. Verdade. Aqui a gente já até vendemos livros velhos, papéis, para o Gilvan Mororó, que também, né, ele trabalha com isso. Isso. Além esse resíduo, a senhora vendeu para o Gilvan Mororó, o Gilvan Mororó ele vendeu para a indústria produziu outra coisa e isso voltou para a escola, fez um cíclico. O livro saiu da Escola Pio de Farias, foi para a reciclagem do Gilvan Mororó, o Gilvan Mororó ensacou os livros que saíram da Pio de Farias, de outra escola, não sei de onde, e vendeu para a fábrica que recicla papel. A fábrica que recicla papel transformou esses livros em caixa de papelão. E essa caixa de papelão voltou... É para copiar tudo que eu estou falando? Quando o ciclo da reciclagem, esse papel que saiu do Gilvan Mororó e foi para a fábrica, por exemplo, de papelão, a fábrica de papelão vendeu aqui para a fábrica Isabel, que faz que boa água sanitária ali próximo à beira do rio, e que ela encaixou e voltou uma caixa de água sanitária para a escola. Essa caixa de papelão, que um dia saiu da escola como papel, voltou como papelão. A cadeia da reciclagem, ela tem essa possibilidade. E não só se recicla as embalagens pós-consumo, como plásticos, papéis, vidros, metais, mas também se reciclam os resíduos orgânicos, se reciclam também resíduos perigosos, como pilha, lâmpada, bateria, embalagens de agrotóxicos, pneus, e uma infinidade de outros resíduos são recicláveis também. Nesse bloco, falando que são termos, eu falo de dois termos diferentes. Um que é disposição final e a outra é destinação final. Quem é que traz toda essa discussão dos termos? A própria lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Política Estadual de Resíduos Sólidos e a Política Municipal de Varjota de Resíduos Sólidos. Toda essa argumentação, professora e alunos, que eu estou trazendo, ela tem por base essas três leis estruturantes que dizem como é que deve ser o cuidado com o lixo. E disposição final é quando a gente manda esse lixo para algum local que de lá ele não sairá jamais. A exemplo, quando nós estivermos enviando o lixo coletado da nossa cidade, que for para o Cariré, despejar no caminhão transbordo e levar para Sobral para ser enterrado, isso sim é uma disposição final. De lá, esse lixo nunca mais sairá para nada. Porém, o outro termo chamado destinação final tem outra concepção
ele quer dizer que esse resíduo que a escola, porventura, não é só a escola, qualquer que seja o gerador, entregou ao serviço público de coleta, ele dali, ele vai para uma outra etapa se transformar em outra coisa. Por isso que diz, eu vou destinar adequadamente as minhas embalagens. Por quê? Porque as embalagens que saem da escola com destino à Central Municipal de Reciclagem, lá ela vai ser separada, vai ser prensada, vai ser ensacada e vai ser comercializada, de lá vai para uma indústria. Esses termos são termos diferentes, mas que fazem parte do universo do lixo. Quais são os termos? Todos eles, um diferente do outro. Destinação final, disposição final, reciclável, rejeito, resíduo e lixo. Esse é o segundo bloco de informações que a gente traz dentro dessa estrutura do seminário. Eu pergunto à nobre diretora. Nós temos perguntas para esse bloco? Ótimo, eu agradeço o reconhecimento, nobre diretora. Para mim é um prazer, porque estamos criando uma corrente. Agora eu quero falar para os alunos e professores sobre o que é coleta seletiva. Que tipos de coleta seletiva? Bom, a coleta que nós temos hoje, aí eu vou dar um exemplo do bairro que eu moro. Eu moro aqui no bairro de Ararinha. Aqui na Ararinha... Eu moro na Pedreira. Pronto, você que mora na Pedreira. Aí você mora na Pedreira, tem o carro do Bonfim, que passa 3 dias por semana, digamos. Se esse carro ainda não passa 3 dias por semana, ele passará a partir da segunda quinzena de março. 3 dias por semana, você vai ter um carro que vai coletar somente lixo. Se você não tem no quintal, se você não tem um quintal ou outro local onde você possa enterrar os seus resíduos orgânicos, que ninguém precisa entregar para o carro da limpeza pública, restos de fruta, restos de verdura, restos de plantas, isso tudo tem um jardim, tem um quintal, cava um buraco, enterra lá. É de boa. Ali vai se desmanchar e vai virar alimento para as plantas. Mas, se eu tenho um carro que passa 3 dias por semana na minha porta pegando lixo, eu só vou entregar ali lixo. E essa coleta é seletiva, uma vez de que esse carro ele só vai pegar lixo. Na hora que tiver 2 carros visitando a sua porta, um passando 3 dias por semana para coletar lixo e um outro passando uma vez por semana para coletar reciclagem, você já tem a coleta seletiva. 3 dias por semana eu vou colocar o lixo do banheiro e o lixo da cozinha, que é chamado lixo úmido, para esse compactador. E uma vez por semana, digamos que na Pedreira seja terça, quinta e sábado, os 3 dias da coleta do lixo, segunda ou quarta ou sexta, passará um outro veículo para coletar o lixo seco, reciclável, perdão. E esse material reciclável, ele também tem que ser coletado seletivamente. Terei 2 carros, eu terei 2 tipos de lixo, resíduo seco, resíduo úmido. E aí é que começa a concepção da coleta seletiva. A coleta seletiva é a prefeitura, juntamente com catadores, geradores de resíduos, seja pequenos geradores, que são as casas, sejam grandes geradores, como são comércios, empreendimentos, escolas, secretarias municipais, postos de saúde, fábricas, indústrias. Esse é considerado grande gerador. Todos eles, prefeitura, catador, gerador, indústria da reciclagem, fabricante da embalagem, todos têm responsabilidade sobre o ciclo de vida daquele produto, daquela embalagem. E quando eles são coletados separadamente, nós temos a coleta seletiva. Bom, se um carro vai pegar só lixo úmido, banheiro e cozinha, um outro carro pega só lixo seco, um outro carro só pega entulho e poda, um outro carro só pega resíduo de saúde, que no posto da Pedreira já tem um carro que toda sexta-feira passa para pegar o lixo de saúde gerado lá e levar para a incineração. Isso quer dizer que eu tenho a coleta seletiva. A coleta seletiva é o carro passar na minha porta, pegar o resíduo que eu gero separadamente. E eu, como gerador, eu tenho a responsabilidade de entregá-lo separadamente. Digamos que a escola, ela, como ela disse, eu vendi o papel para o Gilvan Mororó.
O gerador, ele é o dono do lixo. Ele pode fazer o que ele queira, desde que não seja queimar e desde que não seja rebolar no lixão, jogar no lixão, enviar para o lixão. Você pode reaproveitar, recuperar, restaurar, reciclar, reusar, mas não pode queimar e nem dispor esse tipo de resíduo no lixão, que tanto queimar quanto dispor esse lixo no lixão é um crime ambiental previsto, tem punição, tem uma série de sanções. A secretaria vai sair prendendo todo mundo? Não. Nós entendemos que a nossa sociedade hoje ela é uma sociedade ignorante. Ela não conhece ainda a realidade da ecologia e ela também, ela ignora, ela rebola uma garrafa PET, uma sacola plástica no mato, como se ela nada fosse, simplesmente ignora aquilo ali como se nada fosse. Não é assim. Aquele papelão é um recurso da natureza, ele é feito de árvore. Aquela garrafa PET é um recurso da natureza, ele é feito de petróleo. Aquela lata de sardinha, da carne de lata, da leite em pó, aquele ali é um metal, vem de um recurso da natureza também. E o vidro, ele vem da areia, é outro recurso da natureza. Eu não posso simplesmente ignorar as embalagens como se elas nada fossem e jogá-las, rebolar no mato. Não dá. Pedimos muito que os alunos, a escola, a gente mobilize nossos pais, professores, vizinhos, parentes, para que dê uma destinação adequada para essas embalagens. Porque senão fica muito complicado a gente manter saúde com esse cuidado irresponsável com o lixo. Quanto mais sujeira, menos saúde a gente tem. E o contrário, quanto mais limpeza, mais saúde a gente tem. Dessa forma, o conjunto de caminhões, o conjunto de horários, os dias certos, a orientação correta do que é que pode dispor, o que é que pode destinar, como é que eu tenho que entregar o meu resíduo sólido, tudo isso faz parte do programa de coleta seletiva. Tanto essa coleta pode ser domiciliar, que é o caminhão passando na sua casa, que é o que vai acontecer em breve, quanto essa coleta seletiva, ela pode ser voluntária. Como vocês da pedreira dizem, puxa vida, o que é que eu vou fazer agora com o meu material seco? Vai lá no galpão da reciclagem, na saída para Heriotaba, no bairro de empréstimo, você pode entregar. Lá, de 8 da manhã a 8 da noite, tem sempre alguém para receber. Lá no PEV, que é o ponto de entrega voluntária, na antiga cadeia pública, que é no centro da cidade, você pode também entregar esse material reciclável, que lá vai ter alguém para receber no horário comercial de segunda a sábado. Dessa forma, isso tudo hoje em Varjota compõe o que a gente está estruturando de sistema de coleta seletiva. Ela é uma coleta diferenciada. Esses catadores, quando estiverem no caminhão, eles baterão na porta da escola, da casa de vocês, e informando, bom dia, tem reciclagem? Estamos passando na sua porta. Pessoal, o que é reciclagem? Você vai, entrega. Simples, gente. Simples. Vocês, alunos, é simples. Vamos separar em 2 tipos. Lixo úmido, lixo seco. Lixo úmido, banheiro, cozinha. Lixo seco, embalagens, plásticos, papéis, vidros, metais, perigosos e especiais, pilha, lâmpada, pilha, bateria, embalagem de agrotóxico e pneu. E ainda madeira, óleo de fritura. São 2 outros tipos de resíduos que têm condições, sim, de vocês entregarem para a coleta seletiva. E a partir dessa coleta diferenciada, esse resíduo ele não vai ser enterrado, não vai ser queimado. Quando o carro da coleta seletiva passa na sua porta e recolhe esse material, ou quando você doa esse material, seja no posto de entrega voluntária ou no galpão CMR, que é a Central Municipal de Reciclagem, você está reintroduzindo esse resíduo sólido numa cadeia produtiva e que lá ele vai ser separado, acondicionado, prensado, ensacado, vai para a indústria vai derreter e vai fazer um novo produto e que esse novo produto voltará para as nossas casas. Dessa forma, eu acho que a gente tem uma introdução inicial sobre quais são os tipos de coleta seletiva. A gente encerra o nosso primeiro bloco
nosso terceiro bloco de informações. Se tivermos algumas perguntas, está aberto. Senão, a gente vai para o professor. Forte abraço. Eu digo que, como nós estamos numa transição de modelo de manejo de lixo, e nós respeitamos essa transição. A empresa que atualmente presta serviço de limpeza, que é um contrato já há vários anos, e que o prazo dela nesse aditivo é 6 de março, a gente aguarda a finalização, já está próximo, para fazer essa intervenção. A intervenção é o seguinte, será de caminhões, como eu falei, de compactadores, serão 3 compactadores no nosso município, já tem um termo de referência para a contratação desses veículos, que o município não dispõe, e esses caminhões, já existe uma programação de calendário, eles vão trabalhar de acordo com o calendário de coleta. Tanto os compactadores vão ter o seu calendário, quanto o carro da coleta seletiva tem o seu calendário. Assim como o Reciclamóvel tem um calendário de coleta de lixo de saúde. Dia de sexta-feira, o Reciclamóvel passa em Vila Nayara, Trajanos, Croatá, Jatobá, depois nas unidades da sede, como Pedreira Empréstimo, Ararinha, Jurema, Centro e Hospital. Esse é o calendário da rota da coleta de lixo de saúde na sexta. Daí, uma parte da cidade vai ter o calendário de lixo segunda, quarta e sexta, e a outra parte da cidade, terça, quinta e sábado. Na zona rural, que é o território Nayara, território Jatobá e território Croatá, serão 2 dias por semana, que será terça e quinta, que esse compactador passará recolhendo o lixo úmido. O lixo seco vai ser nesses 3 territórios, Nayara, Croatá e Jatobá, além da sede, todos eles vão receber o carro da reciclagem uma vez por semana. E na zona rural, que a gente vê aqui, essa área dos balneários, perímetro irrigado, terá a coleta uma vez por mês. Bom, esse é o calendário desses 2. Todo o serviço de coleta seletiva terá o seu calendário. Daí, esse calendário ele vai ser divulgado na hora correta a todos os cidadãos e cidadãs. E, além de divulgado, ele vai ser estabelecido, porque se você esperar de manhã e o carro for aparecer só de tarde, nós não teremos crédito com você, gerador de lixo, para que você seja um colaborador do serviço. Do mesmo jeito que nós queremos estabelecer a pontualidade de horário, também, na hora que todas as pessoas tiverem sido informadas, o serviço de limpeza pública ele vai passar a não recolher. Vou dar um exemplo. O que é que eu digo? Todas as pessoas serem informadas. Nesse momento, nós preparamos ciclos de orientação que todo cidadão e cidadã passará no mínimo por 3 vezes comigo, secretário, que vou estar ou pessoalmente, ou via live, ou não sei exatamente, mas que eu vou tirar a sua dúvida acerca desse novo modelo. Como nós vamos no mínimo 3 vezes, vai ser onde você trabalha, onde você mora e na organização de classe que você faz parte. Exemplo, nós nesse instante estamos com a Escola Pio de Farias, vocês estão sendo orientados. No outro momento, nós passaremos na quadra que você mora, vai ser ali os moradores da sua quadra, o agente de saúde, agente de endemias, os agentes jovens ambientais, que o município vai receber 26, agora a partir de março. E esse trabalho de quadra a quadra vai ser a nosso pente fino. E ainda depois vai ser por classe, ou nas igrejas, nas associações. Referindo-me à Escola Pio de Farias, nós teremos um encontro só com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Aí, digamos, eu estive com você, Naldinho, agora na Escola Pio de Farias, terei com você quando for na sua quadra, e ainda terei com você quando a gente tiver o diálogo com os servidores do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Quando a gente tiver passado por 100% de toda a varjota, no mínimo 3 vezes, que a gente calcula que seja até dezembro desse ano, aí é que o serviço de limpeza pública ele poderá agir da seguinte forma. Foi recolher a reciclagem na sua residência, tem um gato morto,
dentro do balde da reciclagem, ele não vai pegar. Foi pegar o lixo, e lá no lixo está cheio de latinha, long neck, também ele não vai pegar. Por quê? Porque o sistema ele é casado entre gerador, entre coletor, prefeitura, cidadão. E, dessa forma, é como entendemos que 100% dela, só a partir do momento em que 100% de todas as pessoas separadas, é que nós vamos estabelecer algum tipo de sanção por aquele cidadão que não está nem aí. Porque o que é que não está nem aí? É você minimamente não se solidarizar comigo e com o prefeito municipal, porque são os nossos CPFs que estão comprometidos hoje com o lixão da Vaz da Palha. E esse comprometimento ele tem que ser partilhado com as demais pessoas. A partir da hora que se fechar esse lixão, é que entendemos que a coisa está avançando. Espero ter respondido a sua primeira pergunta. Nós vamos trabalhar dentro de um calendário estabelecido, vai ser em rotas certas, no dia certo, naquele horário mais pontual possível, e que será divulgado nas mídias sociais. Os informes vão para o agente de saúde, o informe vai para a sua casa, de maneira que todos saibam. O segundo é mais cômodo mesmo para nós misturar tudo e rebolar no mato. Esse é o grande mal da nossa cultura. Mas também, gente, é simples. A coisa começa, se você começa a separar, a coisa ela vai ficando mecânica. Vou dar um exemplo. Aqui na minha residência, eu separo. Papel do meu escritório vai tudo só para um saco. Eu vou facilitar que o catador recolha esse material. Quando eu juntar tudo e entregar para o catador. Plástico, papel, vidro, metal, vai numa outra embalagem. Sacola de reuso, que eu não vou usar, mas que a bodega da vizinha usa, eu dou para ela. Óleo de fritura, eu guardo numa garrafa. Vidro quebrado, eu vou juntando numa outra garrafa. Orgânicos, eu jogo no jardim. Lixo, eu entregar ao carro da limpeza pública. O que mais vai demorar, Naldinho, é a gente trazer essa cultura a nosso cotidiano. Hoje eu tenho essa prática porque eu convivi durante 20 anos com culturas do mundo todo. E dessa maneira eu pude aprender a manusear esses resíduos. Eu acredito demais que com as estratégias de educação ambiental que a Secretaria do Meio Ambiente está trazendo, logo, logo a gente vai conseguir isso. E que inicialmente a gente pede às pessoas, separem seco e úmido. Somente no lado úmido, sacola do banheiro e da cozinha, do lado seco, num balde, numa caixa de papelão, numa grande sacola, num saco ráfia, que é esses sacos de farinha. Você vai colocando tudo ali dentro. Teve uma caixa de papelão, desamassa. Teve a garrafinha, amassa. Teve a sacola que veio com sangue da carne, passa uma água quando estiver enxaguando a roupa, a louça, por exemplo. E por aí vai. Quebrou o vidro, não joga de qualquer forma. Porque o catador, quando ele for separar, triar esse material, ele pode se machucar. E que o vidro quebrado, a gente colocando numa caixa de papelão, embrulhando, ou mesmo colocando numa garrafa PET, vai facilitar demais com que esse catador ele maneje adequadamente esse resíduo. Espero que eu tenha lhe respondido, meu primo. Sim, com certeza. Esse bloco, eu ainda queria fazer mais 2 considerações para os alunos que estão nos assistindo, diretora. Júnior, eu queria só acrescentar. A rota que você se referiu, ela já existe. Toda sexta-feira, o Recicla Móvel, que tem o Totonho, que é o motorista do carro, ele passa em todas as unidades de saúde públicas do município. Ele não passa em clínicas, em farmácias, são particulares. Mas todo equipamento público, esse material é recolhido e é levado para um armazenamento temporário. A cada 15 dias vem uma empresa, a Varjota, ela já virá essa semana, ela já esteve há 15 dias atrás, e leva para incinerar esse resíduo de saúde no município de Caucaia. O resíduo que você falou é esse que eu separo, por exemplo, em casa. Aqui eu coloco o quê? Minhas lâminas, que eu me barbeio, eu tenho clipper enferrujado, eu tenho um grampo, um pequeno grampo do meu escritório, eu coloco aqui. Quando eu tiver essa minha embalagem cheia de pequenas peças de metal, eu doarei para a Associação de Catadores. Não vai para o lixão. O cidadão cabeleireiro ou cabeleireira que queira
destinar adequadamente suas sobras de metal, ele pode entregar voluntariamente, gratuitamente lá no PEV, no posto de entrega voluntária que fica no centro comercial, antiga cadeia pública. De lá esse material vai para a reciclagem. Porém, essa é uma informação que eu estou trazendo para você, que é usuário desse serviço de salão, e é para a escola. Quando é que eu vou falar para o salão? Do mesmo jeito que nós teremos um momento com todas as farmácias, clínicas, postos de saúde, nós também teremos uma mesma rotina de informação para salões de beleza e locais de estética, que trabalha beleza. Assim como teremos com borracharias, oficinas, mercadinhos de estivas, lojas, indústrias, cada uma das em torno de 18 a 22 categorias de comércio do município de Varjota, eles serão chamados. E nós vamos tratar disso de acordo setorial. O que é o acordo setorial? É um mecanismo da Política Nacional de Resíduos Sólidos que estabelece que a gente discuta as partes, como é que deve ser o manejo desses resíduos que faz parte da natureza daquela atividade. Dessa forma, o que vai acontecer, o salão é chamado num dado momento para eles se adequarem a esse manejo de lixo. De maneira que a vasilha que ele vai colocar as lâminas, enfim, os metais, pequenas peças e componentes de metal que ele venha produzir na unidade dele, será coletado separadamente, porque basicamente o salão de beleza é os metais e o lixo. Daí eu acredito que eu tenha respondido ao senhor, professor. Por mim, eu ficaria conversando por um bom tempo. O primeiro dia, eu não estou cansado. Mas aí, eu queria agora tratar de uma coisa, professora e professor, o tema que foi proposto, a gente pincelar. Eu queria agora tratar de um termo chamado sustentabilidade. Hoje se escuta muito falar de desenvolvimento sustentável. Queria trazer informações básicas sobre isso. Na década de 70, começou uma mobilização pelo mundo afora para tratar sobre uma nova maneira da relação da economia com os recursos da natureza. Porque foi feito um estudo chamado Limites do Crescimento, e esse estudo, ainda na década de 70 passada, ele constatou que se nós, sociedades da humanidade da Terra, continuássemos com o mesmo ritmo de desenvolvimento, nós precisaríamos de 3 planetas Terra para nos abastecer de recursos naturais, sendo que nós só temos um. Esse estudo, chamado Limites do Crescimento, fez nascer uma articulação pelo mundo todo para encontrar uma outra forma de se desenvolver que a gente mantivesse os recursos da natureza para as futuras gerações. Até que, na década de 90, no ano de 1992, foi apresentado ao mundo um novo conceito chamado desenvolvimento sustentável. O que é que o desenvolvimento sustentável fala? Que nós só podemos tirar da natureza aquilo que ela é capaz de fornecer. Que a riqueza gerada ela seja distribuída de uma forma justa. E que as nossas economias elas sejam de acordo com a vocação local. Eu vou trazer em exemplos práticos. Digamos que a gente vai tirar vai fazer a poda do caju, da carnaúba. A gente vai tirar a copa da palha da carnaúba para tirar a cera, para tirar a palha. Quando os nossos pais, os nossos avós vão tirar essa copa da carnaúba, eles deixam o olho da carnaubeira. Por quê? Que é para no ano seguinte ter novamente uma nova copa de palha de carnaúba. Se eu tirar a copa de palha e o olho da carnaubeira, ano que vem eu não vou ter uma nova copa de palha. Dar um outro exemplo, se eu tenho um cacimbão que dá 5 latas de água por dia,
Se eu passar a tirar 10 latas de água daquele cacimbão, ele vai secar e ele não vai mais dar água. Dessa forma, o primeiro princípio da sustentabilidade é que eu só posso tirar da natureza o que ela é capaz de fornecer. Eu não posso esgotar o limite de fornecimento desses recursos naturais do planeta Terra, porque vai faltar é para mim, na minha geração e na futura geração. A produção de riqueza, ela tem que ser distribuída de uma forma justa, equilibrada. Não pode um pequeno grupo ganhar muito e um grande grupo ganhar pouco. Essa distribuição antiga, que é poucos ganham muito e muitos ganham pouco, é o que gerou a desigualdade social, violência, miséria, pobreza, que é o quadro atual da humanidade. E ainda, as atividades que a gente pensar em desenvolver a nível local, elas sejam de acordo com a vocação. A vocação de Varjota é a pesca, é o fruto, é a fruta do perímetro, é a criatividade, é a economia criativa da arte do nosso povo varjotense, por exemplo. Daí, desenvolvimento sustentável é tudo que a gente for fazer, tem que pensar nesses 3 princípios. Só vou tirar da natureza o que ela fornecer, distribuir bem a riqueza produzida e que eu use a vocação local para gerar riqueza. Esse é o conceito básico de desenvolvimento sustentável. É um modelo em implementação. Por quê? Porque ele foi lançado na Eco 92, no Rio de Janeiro, em 1992, e de lá para cá ele vem sendo implantado pelo mundo afora. E nós, brasileiros, nós somos signatários, a gente acompanha essa agenda global de desenvolvimento. E aqui ainda pergunta o que é o lixo orgânico e como fazer reciclagem em casa. Gente, lixo orgânico é tudo aquilo que foi vida um dia, seja ele animal, o que é lixo orgânico animal, sobra de couro, osso, espinha de peixe, casca de ovo. Esse é o resíduo orgânico animal, por exemplo. E tem o resíduo orgânico vegetal, aquilo que foi vida em planta. Resto de fruta, verdura, a casca da banana, do mamão, ali o resto da salada, isso tudo é resíduo orgânico vegetal. Dá para fazer adubo em casa? Sim, dá para fazer adubo até num galão de água. Você vai colocando ali as sobras de verduras, de frutas ali dentro. Quando encher, pode colocar terra, que ali as minhocas vão surgir, enfim, vai decompor. Pode fazer adubo no jardim de casa. Aqui na minha residência eu faço isso. Toda sobra de fruta, verdura, eu coloco no jardim. Eu não coloco nada animal, nem couro, nem osso, nem espinha de peixe, nem... Por quê? Porque isso vai atrair mosca, mau cheiro, vai atrair vetores, que é outros bichos que transmitem doença, pode atrair caçaco, um gato, um cachorro, enfim. Quando tiver na compostagem restos de animais, como espinha, couro, osso, que citei, a gente pode colocar cal, pode colocar cinza, outros tipos de elementos que vão estabilizar aquela área de compostagem. Mas eu posso sim, em qualquer lugar, por menor que seja o apartamento, eu tenho condições de fazer adubo lá mesmo, com os resíduos orgânicos que eu gero. Essa é uma reciclagem inteligente, porque logo ela vai lhe render frutos, vai nascer o mamoeiro, vai nascer o tomateiro, vai nascer o pimenta de cheiro, enfim, ali mesmo você não precisa colocar esse resíduo orgânico no serviço público de coleta. Essas foram, basicamente, as informações de que nós planejamos esse seminário sobre reciclagem para com os alunos do ensino fundamental maior. Essa é apenas uma ação do projeto Escola Laboratório Ecológico. Em breve, eu espero voltar à Escola Pio de Farias para eu quero participar muito desse mutirão de limpeza aí na Pedreira. Teve um dado momento em que fizemos uma agenda conjunta com a Secretaria de Obras e a Secretaria pediu para nós do Meio Ambiente identificar os postes da cidade que estavam apagados. Daí a gente saiu com spray, fazendo umas flechas verdes nos postes que estavam apagados. Aí na Pedreira eu visitei durante a noite a Pedreira.
Eu visitei a pedreira em outubro e eu fiquei muito comovido com a quantidade de criança, a quantidade de gente disposta a participar de alguma ação, do quão linda é a Praça da Creche da Pedreira. O pôr do sol da Praça da Creche da Pedreira é o do mais bonito da cidade. Os moradores de lá têm essa contemplação. E fiquei também surpreso com a quantidade de recursos ecológicos que a Pedreira tem. Não só o poço, que são 3 poços conjugados, mas também próximo à igrejinha de São Pedro, lá embaixo, a quantidade de ruas novas que eu não conhecia, mas a identidade das pessoas da Pedreira em fazer jardim em frente às suas casas, em organizar as plantas do seu jeito, isso tudo foi muito comovente. Quero voltar à Pedreira com o apoio da escola, a recepção de vocês, para a gente fazer esse mutirão. Nós temos um mutirão marcado em março, lá em Jatobá. Agora, em fevereiro, nosso mutirão será lá na Vila Nayara. O mutirão é uma ação de educação ambiental permanente. Todo mês nós fazemos em algum canto. O objetivo desse mutirão, que não é um mutirão, é uma caminhada ecológica, é observar a natureza local, é contemplar a ecologia do seu lugar e recolher material. Agora, em janeiro, nós fizemos uma caminhada ecológica e saímos em 4 trechos, que foi lá do Washington, que fica em Sangrador, fizemos a parede do açude, outra equipe fez da Cagés até o Burrinho, outra equipe do Burrinho até o balneário. Nós faríamos ainda do balneário até a Pedreira, porém, foi muito mais lixo que imaginávamos e nós não conseguimos fazer o trecho da Pedreira. Esperamos fazer essa parceria juntamente com a escola, de atuar nesse sentido. Também voltaremos à escola, porque esse projeto que nós falamos, chamado Escola Laboratório Ecológico, ele visa ainda organizar 2 programas dentro da escola. Um se chama A3P, Agenda Ambiental na Administração Pública. A gente vai conferir como é que está a pegada ecológica da escola. E ainda uma outra organização chamada Convida, Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida na Escola. Essa Convida, ela que vai nos ajudar a compor uma agenda ecológica para a escola. Dando uma conferida nos documentos de transição, de como a Secretaria do Meio Ambiente chegou às nossas mãos da atual equipe, nós podemos observar que tem várias ações de educação ambiental desenvolvidas pelo professor Carlos Moésio, pelo vários professores, Dornelles, o Moésio, o Carlos Dornelles, no período da Secretaria do Meio Ambiente, tem ações de educação ambiental. Nós vamos retomar essas ações para, a partir daí, conduzir essa evolução. Daí nós temos, para implantar o projeto Escola Laboratório Ecológico, precisamos montar a Convida, a A3P, e ainda a gente fazer toda essa animação. Eu convido para a gente fazer essa caminhada ecológica aí mesmo, no próprio bairro, com a comunidade envolvendo, usando suporte, podemos chamar os catadores para ir conosco. Enfim, essa é quando eu pretendo voltar para a escola. No mais, eu fico muito feliz em ter falado, diretora, sempre que a escola nos procurar, eu faço parte Júnior, muito obrigada, nossa gratidão. Do mundo todo, e hoje a gente está com uma rede aí de umas 200 cidades, eles vão plantar para nós, só que a condição deles nos acompanhar é plantar uma árvore, porque eles estão tudo doidos querendo saber como a gente está fazendo esse trabalho. Nós estamos trocando o nosso conhecimento, a nossa experiência com outros lugares do mundo para eles nos acompanharem. E aí está sendo muito interessante que o nome desse projeto chama Aliança Global pelo Fim dos Lixões. Cremos muito que a nossa experiência em Varjota, ela sirva para colaborar com o mundo de não termos mais lixões. O lixão vai ser algo do passado. Professora, eu quero muito agradecer a você e a todo o corpo. Muito obrigado mesmo, estou de prontidão a todos vocês.